Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir também conosco numa caminhada tão linda pela história, caminhando pela história de Israel, a história bíblica e chegando até os nossos dias, vendo os sinais da vinda de Jesus e estando atentos para o que Deus está fazendo na terra. No nosso programa de hoje, conversaremos sobre o retorno da arca. Quando a arca voltou para Israel, ficou tanto tempo entre os filisteus, fez um estrago no meio das suas cidades e agora a arca retorna. O que isso significa? O que isso pode trazer para o nosso coração? Esteja pronto para ouvir a voz de Deus, pois o programa Os Gideões está começando. Muito bem, estamos acompanhando a história de Israel dentro do plano de Deus redentivo do homem, o plano para salvar o homem, o plano para trazer o homem de volta a como Deus o criou, aquele estado de bênção, de pureza, de amor. Deus levantou uma nação, a nação de Israel. Deus lhes deu a lei, Deus lhes deu a sua palavra, Deus lhes deu a sua presença e disse que tabernacularia com ele, ou seja, que Deus haveria de habitar junto com o seu povo e estar ali. Para isto, Deus mandou que construíssem a Arca da Aliança. E a arca foi feita. A arca era uma caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora, que simbolizava a presença de Deus. Mas nós vamos ver que houve um tempo que a arca esteve fora e ao retornar houve grande júbilo. Júbilo como quando o Estado de Israel foi formado, quando o povo de Israel pôde voltar para a sua terra. Vamos ver um pouquinho numa matéria sobre o retorno dos judeus à sua terra e o seu júbilo. Vamos lá. Com a proclamação do Estado de Israel em 1948, o povo judeu realizou o sonho de voltar à terra dos seus antepassados. Por volta do ano de 1020 a.C., o rei Saul fundou a primeira nação de Israel e a transformou em capital política e religiosa. Após a destruição do Templo de Jerusalém por tropas romanas no ano 70 d.C. e a sufocação da revolta dos judeus contra os romanos, milhares de judeus perderam a vida e um grande número deles fugiu da Palestina. Começou assim o exílio. Durante séculos, os judeus se viram obrigados a viver em meio a outros povos, sofrendo expulsões e perseguições. A partir dos primeiros anos do século XX, os colonos judeus começaram a emigrar em massa para a Palestina, com a intenção de se estabelecer na terra dos seus antepassados, apesar dos protestos dos árabes. O antissemitismo nazista provocou o aumento da imigração de judeus, de tal forma que os britânicos tiveram de controlar a entrada de imigrantes na Palestina. Em 1947, a Grã-Bretanha apresentou nas Nações Unidas a questão da Palestina e a Assembleia Geral decidiu, nesse momento, a divisão do território em 2 estados, um judeu e o outro árabe, além do controle internacional de Jerusalém. Muito bem, você viu aí como em 1948 tivemos uma profecia cumprida de uma maneira tão clara, tão grande, tão majestosa, e a alegria que houve neste êxodo, a alegria que houve no retorno do povo de Israel, cumprindo as palavras proféticas que eles diziam uns aos outros durante a Páscoa. Ano que vem em Jerusalém, ano que vem em Jerusalém. Até que isto aconteceu. Nós vimos como a Arca da Aliança, a presença de Deus, saiu de Israel, foi até o campo de batalha. Os israelitas perderam de uma maneira vergonhosa e tremenda, porque estavam fora do temor do Senhor, fora do projeto de Deus.
Vimos como a arca ficou durante um período na terra dos filisteus. Ficou lá de cidade em cidade, e onde a arca chegava, chegou em Asdod, no templo de Dagon, e o Dagon, a sua estátua, caída de bruços diante da arca, e houve pragas pela presença da arca ali, de uma maneira tão irreverente dos filisteus. O temor do Senhor veio sobre os filisteus. E Israel também precisava reconhecer quem era o seu Deus, entre eles e entre as nações da terra. Deus, sempre quando traz juízo, é para trazer de volta as pessoas, trazer os corações de volta a estarem alinhados com a verdade. E a verdade é que Deus é o Senhor, Ele é o Criador. Como fizeram? O que fizeram os filisteus? Quando viram que havia pragas, que vieram ratos, que havia tumores, hemorroidas nos filisteus e estavam morrendo pessoas, eles perceberam que era pela presença da arca, era pela sua maneira irreverente de tratar com Deus de Israel. Todas as cidades filisteias foram acometidas de pragas. Então, os sacerdotes filisteus aconselharam o retorno da Arca da Aliança, porém com uma oferta para expiação de sua culpa. Seriam cópias de ouro dos ratos e dos tumores com que foram acometidos. Eles iriam mandar a arca de volta, mas ela não poderia ir vazia. Deveria haver um reconhecimento de que o Deus de Israel estava controlando todas as coisas, que o Deus de Israel estava acima do Deus Dagon, estava acima do Deus dos filisteus, estava acima de todos os deuses. Então esse reconhecimento seria em forma de uma oferta em ouro, uma representação das pragas que eles tinham recebido. E assim foi. Está escrito na palavra como eles disseram. Os sacerdotes disseram, filisteus, fazei, pois, imagens das vossas hemorroidas e das imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glórias ao Deus de Israel. Porventura aliviará sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. 1 Samuel 6, verso 5. Eles reconheceram que a mão de Deus estava pesando sobre eles individualmente, estava pesando sobre a nação, cada uma das 5 cidades-estados dos filisteus, e estava pesando sobre eles de uma maneira tão terrível e também sobre o seu Deus Dagon, a quem eles amavam, idolatravam e serviam. Então, o texto nos diz que eles seguiram fielmente aquela orientação dos sacerdotes e colocaram a arca em cima de um carro novo, onde estavam atreladas 2 vacas com crias, porém sem os seus bezerros, e as atrelaram para ir pelo caminho que escolhessem. Elas deveriam voltar, e estas se dirigiram para Bet-Semes, a terra de Israel. Eles então disseram o seguinte: olha, vocês vão pegar 2 vacas que tiveram cria recentemente. 2 vacas que têm os seus bezerros pequeninos. As vacas, quando têm cria, não abandonam seus bezerros. E os sacerdotes disseram: tirem os bezerros de perto destas vacas e atrelem estas vacas num carro novo, coloquem a arca sobre o carro e observai, se as vacas forem andando pelo caminho dos israelitas para a cidade de Bet-Semes, então nós vamos saber que realmente o Deus de Israel fez isto. Porém, se as vacas forem por outro caminho, nós vamos ver que isto tudo foi uma coincidência. Está escrito lá na Bíblia o que eles disseram assim: vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. Verso 9 do capítulo 6 de 1 Samuel. Fizeram assim, colocaram as vacas, tiraram os bezerros e as vacas foram mugindo e pelo caminho de Bet-Semes, sem se desviar do caminho nem para a direita, nem para a esquerda, como se estivessem sendo guiadas por um anjo, pela presença do Senhor.
mostrando aos filisteus que o Deus de Israel é o único Senhor. Mostrando para Israel também que Deus é Deus nos céus e na terra. A chegada da arca em Bet-Semes trouxe intenso júbilo, porém o povo não estava preparado para recebê-la e agiram de modo irreverente, abrindo a arca e olhando para dentro o seu conteúdo. Os próprios israelitas irreverentemente abriram a arca. Só quem podia tocar na Arca da Aliança eram os sacerdotes. Somente eles podiam levá-la, fechá-la, abri-la e cuidar do seu interior. Mas os homens da cidade de Bet-Semes olharam para dentro. E o que aconteceu? Deus mostrou que eles foram irreverentes. Deus mostrou que eles pecaram. Morreram de Bet-Semes 50.070 homens. E pediram aos homens de Kiriat Jearim que viessem buscar a arca. Veio uma mortandade tão grande sobre os moradores de Bet-Semes. Muita morte, muita morte. E eles então viram, é porque nós pecamos, quem pode ficar com a arca do Senhor? Que faremos? Então eles pediram aos moradores de Kiriat Jearim que viessem buscar a arca. E eles vieram e a levaram. E a arca fica por 20 anos em Kiriat Jearim. A presença de Deus, ela traz bênção para aqueles que reconhecem sua presença. Mas Deus mostra quem Ele é para aqueles que são irreverentes para com Ele. Por isso, nesta hora, eu quero orar com você, para que na sua vida você tenha o temor do Senhor e possa desfrutar das suas bênçãos e da sua presença. Feche seus olhos, curve sua fronte, se possível se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eu sei que não tenho te tratado como devo. Eu sei que não tenho tido o devido temor de ti. Por isso eu te peço perdão. Perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas faltas. Limpa o meu coração de toda mácula, de toda iniquidade e dá-me um coração puro para contigo. Eu me entrego a ti para cumprir o teu propósito e fazer a tua vontade. Lava o meu coração, perdoa-me, salva-me e dá-me revelação de ti, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.